Ainda em pé, eu convido você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 29. Eu vou ler esse texto, eu peço que você acompanhe essa leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 29. O texto diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele que lhe daria, e ele lhe daria a água da vida. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: Vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que é? O que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Podem se assentar, irmãos. Eu li um trecho grande, a história ainda continua mais adiante, mas para que a gente possa se situar dentro do que está acontecendo aqui. É um trecho relativamente conhecido, talvez você já ouviu essa história, já ouviu pregações nessa história, e eu não quero aqui inovar, né, e falar nada tão diferente daquilo que você tem ouvido, mas quero te lembrar de verdades que esse texto nos traz a respeito da adoração ao nosso Deus. Como eu disse no início desse tempo devocional, a nossa reflexão dessa manhã gira em torno da verdadeira adoração, do que é de fato adorar o Senhor. A gente viu pelo texto do início do culto que a adoração passa pelo conhecimento. Não é possível a gente adorar aquilo que a gente não conhece. A gente não adora aquilo que a gente não sabe exatamente o que é. Até porque a gente corre o risco de falar que está adorando algo que se a gente não conhece e está adorando uma outra coisa pela falta do conhecimento. E muitas vezes acontece isso mesmo na nossa vida. A gente vem até a igreja, a gente tem práticas religiosas, falamos que adoramos ao Senhor, mas por não conhecê-lo bem, fazemos coisas que não têm nada a ver com a vida de adoradores do Deus vivo.
E é por isso que esse movimento não pode nunca escapar do nosso coração, da nossa vida, deve sempre fazer parte da nossa vida, que é o movimento de se voltar e conhecer o Senhor constantemente. Buscar na sua palavra o conhecimento, para que conhecendo dele, e não só conhecendo a letra, né, mas conhecendo o próprio Deus, compartilhando de vida, de relacionamento com Deus, o conhecendo, nós possamos ser então transformados naquilo que o Senhor deseja que nós sejamos como verdadeiros adoradores. A gente vê aqui uma cena de Jesus encontrando essa mulher samaritana, e o próprio texto nos fala que os judeus e os samaritanos não se davam, e mais simples mais complexo, aliás, do que essa simples frase, é que eles não só não se davam, mas tinham até uma certa repulsa um pelo outro, principalmente no que diz respeito do judeu em relação ao samaritano. Porque o samaritano foi taxado como alguém desviado, ímpio, que não tinha nada a ver mais com a tradição judaica, né? E isso vem de uma questão histórica, onde o reino se dividiu e os samaritanos eram aqueles do reino do norte, ficaram ali com a pecha dos desviados dos caminhos do Senhor, um reino que foi destruído e nunca mais restituído. Então o judeu queria a todo custo se diferenciar do samaritano. E essa mulher ainda somava o fato dela ser mulher, que era outro fator de grande preconceito e de grande desigualdade social ali dentro do contexto judeu. Mesmo no meio entre os judeus, a mulher era considerada menor e menos importante, e uma mulher samaritana, então, ela era a menor das menores. Ela era a personificação da insignificância na mentalidade do judeu. E Jesus, como judeu, se aproxima dessa mulher, e ela mesma fica espantada com tudo isso que acontece. Ele pede água, eles têm esse diálogo profundo a respeito da água da vida que Jesus pode oferecer, e chega a beirar uma ironia o que ela fala, porque ela fala para o próprio Jesus, para o próprio Messias, sem saber quem ele é, pela falta do conhecimento, na ignorância, ela fala: por acaso você é maior do que Jacó? Para falar como você está falando, né? E aí, quando ela fala isso, me vem a cena, sabe aquelas pessoas que querem fazer tudo porque tem algum cargo de autoridade e fala: você sabe com quem você está falando? Né? E aí dá o carteiraço ali na autoridade. E Jesus não faz isso, né? Jesus ele é manso, né? Ele é diferente. Ele é humilde, e ele fala isso, fala para ela quem ele é, de uma maneira muito mais didática, mais amorosa, mais acessível, porque ele não quer esmagá-la com quem ele é, mas ele quer conquistá-la a partir de quem ele é. E se tem alguém que pode fazer isso, é o próprio Senhor Jesus. Né? E ele não quer conquistá-la como mulher, não quer seduzi-la, mas ele quer ganhar o coração dela como Deus, como Pai que a ama ali, né? Como o próprio enviado do Pai, que ama aquela mulher e deseja vê-la transformada, salva. E eles têm esse diálogo, e ele vai falando coisas sobre a vida dela, e ela fala: puxa, então, já sei que ele não é só um homem comum, um judeu. Talvez não seja maior do que Jacó, mas agora já tem uma pista, ele é profeta. Ele é profeta. E ela começa a questionar, e ela faz um questionamento que é a primeira coisa que vem para ela quando ela pensa: um profeta aqui na minha frente? Essa dúvida eu não posso deixar passar. E ela já manda direto essa pergunta: olha, vocês dizem que é em Jerusalém, e o povo daqui diz que é em outro monte. Nesse monte aqui que a gente está, e aonde é que a gente deve adorar? E a resposta de Jesus, ela não só ensina essa mulher, mas ensina a cada um de nós, e ele calibra, ele ajusta, ele afina o nosso entendimento a respeito da adoração. Se a gente ainda está preso num senso de que a verdadeira adoração acontece aqui, nesse lugar, ou em qualquer templo construído, essa palavra dita lá, muitos anos, desconstrói toda essa ideia. Eu quero lembrar você que para o judeu e mesmo para o samaritano lá, que no passado tinha feito um segundo lugar de adoração, né? Um segundo local onde as pessoas peregrinavam para adorar, e quem está acompanhando os estudos de quarta aí já ouviu falar disso, né? Que teve um rei lá que inaugurou outros lugares para que o povo não viesse mais para o Reino do Sul. Mas ela tem essa dúvida ali, pergunta isso para Jesus, e para o povo de Israel era muito forte essa ideia de que a adoração acontecia no templo. E é por isso que aconteciam as peregrinações até o templo, porque lá era onde acontecia a adoração comunitária. Mas Jesus está dizendo e rompendo com essa ideia, dizendo: não é sobre um lugar mais, não é a respeito de um lugar que eu falo. Embora seja ainda assim um lugar, mas não é um lugar fixo, geográfico, estático. Esse lugar deixa de ser um lugar construído para ser um lugar dentro do coração.
O que o Senhor procura agora não é mais um templo para se estabelecer e se reunir com o seu povo, mas corações que se movem por aí, templos ambulantes, moradas de carne, onde Ele quer habitar. E aí o que Ele procura não é mais um lugar, mas pessoas, adoradores. Até porque a gente precisa lembrar que a adoração, ela é uma reverência ao Senhor. Ela é um reconhecimento, um exercício de reconhecimento de quem Deus é, da sua grandeza, da sua majestade. Quando nós cantamos louvores, quando nós cantamos hinos, quando nós lemos a palavra, quando nós nos reunimos, quando nós exercemos a comunhão, quando nós exercemos os sacramentos, nós estamos demonstrando quem Deus é, exaltando quem Deus é e dizendo a importância dele para a nossa vida e buscando nele tudo aquilo que a gente precisa. Mas eu preciso lembrar você que às vezes a gente faz isso com a sensação de que Deus está lá ansioso para chegar o domingo, porque, puxa vida, quem que vai elogiar Ele se a gente não fizer essa reunião, não é verdade? Quem que vai reconhecer que Ele é Deus se os crentes não se juntarem no domingo de manhã? Parece que Deus vai ficar chateado no cantinho, chorando, porque a gente não foi na igreja elogiar quem Ele é. Mas essa não é a verdade. O Senhor Deus é quem Ele é, independente de qualquer ser humano, qualquer criatura falar quem Ele é. Até porque aquilo que Ele mesmo fez já proclama a sua glória. É o que diz para a gente no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O culto para o Senhor acontece todos os dias, enquanto a gente dorme, enquanto a gente está acordado, quando o céu está claro ou escuro, o Senhor é adorado constantemente pela criação, que Ele mesmo fez com as suas mãos. O Senhor não tem necessidade de ser reconhecido, diferente de nós, que buscamos muitas vezes esse reconhecimento. O Senhor não está desesperado pelos elogios. Então o que o Senhor não procura não é a adoração. E o texto fala isso para nós. Jesus fala, vem a hora e já chegou que o Senhor procura verdadeiros adoradores. O que Ele quer de nós é a nossa vida, e não aquilo que a gente pode fazer com ela. O Senhor não está preocupado com a adoração, embora sim, Ele nos dá uma forma como essa adoração acontece, mas muito antes de chegar nesse tempo aqui de adoração, Ele quer o nosso coração, a nossa vida. E era a mesma preocupação que Ele exercia com aquela mulher. Ao ensinar aquela mulher, ao abordar aquela mulher, Ele não queria água, Ele queria uma verdadeira adoradora, sendo transformada ali diante dele. Ele não estava buscando um reconhecimento de que ele era o Messias, mas queria se revelar a ela como Messias para que ela, conhecendo a ele, pudesse deixar todas as coisas, vender tudo o que tinha e possuir aquela terra com um grande tesouro enterrado, como nós lemos no começo, lá em Mateus 13. O que o Senhor nos ensina é a adorá-lo a partir daquilo que ele se mostra, porque Ele quer o nosso coração. Mas a gente só pode fazer isso se for em espírito e em verdade. Pelo conhecimento da verdade, como a gente viu, que a adoração passa pelo conhecimento, mas cheios do Espírito. Adorar ao Senhor é falar junto com Ele sobre quem Ele mesmo é. Ninguém pode adorar o Senhor se não for movido pelo próprio Deus. E é por isso que Ele mesmo vem até nós. E somos nós que estamos no poço. Somos nós que estamos com o nosso jarro de água para descer no poço e tirar a água, vivendo a nossa vida comum, fazendo os nossos jeitinhos, chamando de casamento que não é casamento, casando e descasando. E aqui eu estou dizendo com coisas que a gente casa e descasa todos os dias, não é verdade? Não necessariamente pessoas, mas ídolos, coisas, ideias, prazeres. E que a gente trata aquilo como se fosse nosso, coisa mais importante que a gente tem. E o Senhor vem até nós, no poço que a gente está, e fala conosco, nos alcança, nos enche e nos chama não para fazer culto, mas para ser adorador. Nos chama não para construir templos, mas para adorá-lo em todo e qualquer instante. É verdade, aqui é um lugar de adoração. E graças a Deus por esse espaço de adoração. Mas a verdadeira adoração acontece dentro do nosso coração. Não adianta a gente fazer esse templo maior, menor, com cor A, B, C ou D, se o nosso coração não é de adorador. A gente só vai entrar em mais um espaço. Nós precisamos clamar ao Senhor que nos ensine a sermos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, não só por aquilo que a gente sabe, mas por aquilo que Ele fez em nós. E não só por aquilo que Ele fez em nós, mas por aquilo que Ele continua fazendo em nós, nos levando a conhecer mais sobre Ele e, conhecendo a verdade, o adorando de maneira completa, da maneira que o agrada.
que a nossa adoração não seja um movimento ritualístico, repetitivo, mas seja realmente um movimento de comprometimento com o Senhor. Não pelo espaço, não pela instituição, não pela prática, mas pelo desejo de ser um verdadeiro adorador ao Senhor. Volto a dizer o que falei no começo, que ao ouvir a aula de escola bíblica que você vai ouvir daqui a pouco, que não seja mais um dia que você ouviu mais uma aula com uma série de palavras e cumpriu a sua agenda dominical, mas que seja um momento onde você ouve daquilo que a palavra diz e adquirindo o conhecimento de Cristo, você fala, agora eu posso ser um adorador mais afinado com a vontade de Deus. Puxa, que Deus maravilhoso que eu sirvo. Preciso deixar mais coisas, preciso vender mais tudo que eu tenho, me desfazer daquilo que eu tenho, porque esse tesouro é muito mais rico, é muito maior. O Senhor não quer as nossas coreografias espirituais, religiosas. Ele quer o nosso coração de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa adoração precisa nos levar a uma ação, a uma reação. Essa mulher, ela não pode reagir diferente. Se antes ela questionava se ele era maior do que Jacó, agora ela vai até as pessoas e diz, ele é o Cristo, eu conheci o Messias. Vem comigo. Eu preciso levar vocês para conhecer o Messias. A adoração precisa produzir em nós uma vida de adoração, uma vida de devoção que nos leva também a compartilhar de quem Cristo é, para que mais adoradores se somem a nós e possam adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é por isso que a adoração dela não estava só ali quando ela estava na presença de Jesus, mas passa a ser em todo e qualquer lugar onde ela está. Porque o templo não é nem em Jerusalém e nem naquele monte, mas o Senhor faz morada no nosso coração. Que a gente seja a casa de Deus onde a gente for, templo do Senhor, onde as pessoas podem se achegar para conhecer de Deus, ao conversar conosco, ao conviver conosco. E que quando a gente se junta, nós sejamos a igreja de Deus de fato reunida, adorando Ele verdadeiramente, reconhecendo quem Ele é, cantando com alegria, lendo a palavra com alegria, orando ao Senhor com entrega mesmo, porque nós não estamos diante de qualquer um, mas aquele que é o maior tesouro que existe, aquele qual é digno de nós abandonarmos todas as coisas, para que tenhamos somente a Ele como nosso único tesouro. Amém? Quero orar com você mais uma vez, antes de nós nos dividirmos em salas de aula. Vamos falar com o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco apesar de nós. Reconhecemos a sua grandeza, ó Pai, te louvamos, porque o Senhor nos alcança com graça, misericórdia e grande salvação através de Cristo Jesus. E o Senhor, através de Cristo, concede-nos, Deus, o Espírito Santo, que passa a habitar dentro de nós e nos move a adorá-lo, Pai. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, que nos desviam daquele propósito para o qual o Senhor um dia nos conquistou, Pai. E nós pedimos que o Senhor ajuste os nossos caminhos e nos corrija pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua exortação amorosa, mas preciosa também, pela sua disciplina que pode ser dolorida no começo, mas nos leva para caminhos muito melhores, ó Pai querido. Nos mostra mesmo aquilo que o Senhor deseja de nós e como o Senhor deseja ser adorado, Pai. Sabemos que o Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade. Então nos encontra, ó Pai, lendo a palavra para buscar a verdade e diante do Senhor prostrados para vivermos cheios do Espírito. Senhor Jesus, ensina a tua igreja mesmo a verdadeira adoração. Fala conosco nessa manhã e ao longo de todo esse dia e ao longo dos nossos dias, para que, conhecendo o Senhor, sejamos conquistados por tamanha grandeza, bondade que o Senhor tem e possamos, ó Pai querido, nos desfazer cada vez mais de tudo que temos para sermos somente do Senhor, para que tudo que nós tenhamos e sejamos, seja no Senhor, para o Senhor e vindo do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai querido, e nos sustenta e nos ajuda. E nós oramos em nome de Jesus, agradecidos pela sua palavra. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. A gente vai se dividir em salas, mas antes eu tenho um aviso